o espírito do futuro, Aquário e o chamado da consciência coletiva. Você já sentiu que não se encaixa? Como se sua mente estivesse sempre alguns passos à frente do seu tempo? Já teve a sensação de observar a vida de fora, como se pertencesse ao mundo, mas ao mesmo tempo fosse estrangeiro dentro dele? Esse é o sopro arquetípico de Aquário. Na astrologia junguiana, Aquário representa o princípio da consciência coletiva elevada, o arquétipo da mente que rompe padrões e busca o novo, não por rebeldia, mas por visão profunda do que ainda pode ser. É o signo da revolução interior, do pensamento livre, do olhar que enxerga além das estruturas estabelecidas. Para Jung, Aquário se conecta ao símbolo do espírito, aquilo que transcende o tempo e revela possibilidades futuras de consciência. Ele representa o estágio da psique que deseja se libertar dos condicionamentos, romper com o passado e realizar uma verdade mais ampla, mais universal. Mas, como todo arquétipo, Aquário também carrega uma tensão. O desejo de liberdade pode esconder o medo da intimidade, e a busca pelo coletivo pode mascarar a dificuldade de se conectar com o outro de forma emocional e direta. Parte 2. O portador das águas. O mito da transformação coletiva. O símbolo de Aquário é o portador das águas, uma figura que derrama uma ânfora sobre o mundo, espalhando sabedoria, visão e purificação. Mas o mais curioso é que ele não é a água, ele a carrega. Ele distribui a energia da transformação, mas muitas vezes não se mistura com ela. Essa imagem revela um ponto central do arquétipo aquariano, a tensão entre participação e distanciamento. Na psicologia junguiana, Aquário representa o avanço da consciência rumo à coletividade e ao espírito universal. Ele é o canal entre o individual e o transindividual. Sua mente é rápida, intuitiva, simbólica. Ele antecipa tendências, rompe estruturas, questiona normas. Mas essa visão ampla pode se tornar um obstáculo. Ao ver o todo, Aquário pode negligenciar o indivíduo concreto. Ele pode se perder no ideal, na teoria, no sistema, e esquecer da experiência emocional vivida, real, imperfeita. A mente que voa e esquece o corpo. Para Jung, um dos perigos do desenvolvimento psicológico é o descolamento do ego em relação ao corpo e à emoção. E essa é justamente uma das sombras potenciais de Aquário. Viver tanto no plano das ideias e ideais, que a conexão com a realidade se torna difícil. Aquário quer liberdade, mas, às vezes, foge da intimidade, quer justiça, mas pode se tornar frio, quer ser único. Mas teme se misturar demais, perder sua autonomia. Esse arquétipo, quando inconsciente, pode cair na alienação emocional. A mente está em chamas, mas o coração congelado. As palavras são fortes, mas os vínculos frágeis. O portador das águas esquece de beber da própria ânfora. Parte 3. A sombra de Aquário, o orgulho da mente e o medo do vínculo. Todo arquétipo possui sua sombra, e no caso de Aquário, ela é sofisticada, silenciosa e muitas vezes idealizada. Aquário, que busca libertar os outros, pode se tornar prisioneiro de si mesmo. A mente livre corre o risco de se tornar arrogante, de se ver como superior por enxergar o que outros ainda não veem. Mas o que Aquário esconde, muitas vezes até de si, é que por trás da independência extrema pode haver um profundo medo de se conectar emocionalmente. Na sombra aquariana encontramos a frieza relacional, a dificuldade em lidar com emoções intensas, com demandas afetivas, com vulnerabilidade. Aquário pode preferir o distanciamento à exposição emocional. O orgulho da originalidade, uma identificação com o papel de diferente, especial, único, que em vez de gerar liberdade, cria isolamento. A fuga do compromisso, não apenas em relações, mas em causas, ideias, projetos, tudo que exige continuidade emocional pode ser visto como prisão,
Jung alertava sobre o risco de inflação espiritual ou mental, quando o ego se identifica com ideias superiores e se descola do corpo, do afeto, da vida simples. Em Aquário, isso aparece como uma espécie de desencarne psicológico. A psique voa alto demais e se esquece de pousar. O custo da liberdade. Mal entendido, Aquário deseja liberdade. Mas o que é liberdade real? Na sombra, liberdade pode ser apenas medo de ser visto de perto, uma máscara que protege da intimidade, do toque, da contradição. Porque relacionar-se profundamente exige entrega, exige erro, exige suportar a frustração de não ser completamente compreendido. O arquétipo de Aquário, quando ferido, prefere observar do alto. Ele quer mudar o mundo, mas não quer se deixar tocar por ele, quer transformar, mas evita ser transformado. É nesse ponto que a sombra precisa ser integrada. Não para que Aquário perca sua visão única, mas para que ela se encarne, se torne real, vivida, compartilhada, porque só assim ela transforma de fato. Parte 4. A liberdade que inclui o outro. Integrando a sombra de Aquário, Aquário encontra sua verdadeira grandeza quando percebe que liberdade não é estar acima dos outros, é estar com os outros sem perder a si mesmo. Quando deixa de usar a mente como escudo e passa a usá-la como ponte. Esse é o momento em que o arquétipo começa a se transformar. O rebelde vira guia, o excêntrico vira inspiração, o solitário vira visionário acessível. Carl Jung afirmava que o processo de individuação exige não apenas que descobramos quem somos, mas que aceitemos fazer parte da coletividade sem perder nossa singularidade. E esse é o desafio simbólico de Aquário: pertencer sem se apagar, relacionar-se sem se aprisionar, compartilhar sem se dissolver. Aquário amadurecido compreende que a emoção não é fraqueza, mas conexão. Que a sensibilidade não é um obstáculo à consciência, mas seu fundamento. Ele aprende a descer da torre das ideias e colocar os pés na terra, escutando não apenas com o intelecto, mas com o coração. O coração visionário. Aquário amadurecido se torna uma das forças mais transformadoras do zodíaco. Ele é aquele que pensa além, mas fala com clareza, que vê o que ninguém vê, mas traduz isso para todos, que acredita no futuro, mas atua no presente com responsabilidade e presença. Ele não precisa mais se proteger com ironia, distância ou discursos sofisticados. Ele sabe que pode ser profundo sem ser complexo. Sabe que pode ser livre mesmo amando. Sabe que pode ser diferente sem rejeitar o comum. Esse é o Aquário que se reconciliou com sua sombra, que entendeu que a revolução verdadeira não acontece fora, mas dentro, e que mudar o mundo não começa com palavras brilhantes, mas com pequenos atos de presença, afeto e coragem cotidiana. Parte 5. Aquário e o futuro da alma humana. Ao final de sua jornada simbólica, Aquário nos deixa um chamado claro e corajoso. Liberdade verdadeira. Só existe quando a consciência inclui o coração. Ele nos convida a pensar, mas também a sentir, a questionar, mas também a nos comprometer, a imaginar novos caminhos, mas sem abandonar as pessoas que caminham ao nosso lado. Carl Jung dizia que a consciência precisa crescer em espiral, voltando ao centro, mas de um novo ponto de vista. E Aquário, quando desperto, representa essa consciência em expansão. Ele é o símbolo da alma que se libertou dos condicionamentos, mas não se tornou fria, que se desapegou do passado, mas sem perder a compaixão pelo que ficou para trás. Aquário nos inspira a viver com mais visão, mas também com mais humildade. A sonhar com um mundo novo, sim, mas sem esquecer que toda mudança começa no encontro entre dois seres humanos reais, limitados, intensos, frágeis e incríveis. O convite de Aquário. Aquário é o visionário, o canal do novo, mas também é o estranho sensível que sente demais e, por isso, se protege com a mente.
Ele quer se doar ao mundo, mas teme não caber nele. E talvez, no fim das contas, seu maior desafio e maior missão seja esta: não apenas libertar o mundo, mas libertar a si mesmo da ideia de que precisa ser intocável. Porque é quando Aquário se permite ser tocado, sentir, falhar, se entregar, que sua visão se torna mais do que ideia. Ela se torna transformação real.